Fala libertários, Denner aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma dúvida aí que muita gente tem, que é se o Bitcoin é seguro mesmo, se o governo pode confiscar ele, se pode tornar ele ilegal. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu gostaria de começar contando aí uma história, né, que aconteceu há muitos anos aí nos Estados Unidos, que foi lá em 1933, quando a definição do dólar era 20 dólares é uma onça de ouro. Uma onça de ouro são 31 gramas de ouro. Então, lá nos Estados Unidos tinha uma moeda de ouro, que tinha escrito em cima 20 dólares, e essa moeda aí tinha 31 gramas de ouro, que era uma onça de ouro. E isso durou até lá 1932. E aí, em 1933, o governo decidiu desapropriar essas pessoas do seu ouro, então ele comprou o ouro de todas as pessoas, e algum tempo depois ele mudou a definição, falou assim, ó, não, agora 31 gramas de ouro valem 35 dólares. Então ele diminuiu em metade a dívida da União e aumentou seu patrimônio em 4 vezes. Então essa foi a jogada aí do governo lá dos Estados Unidos, que deixou muita gente pobre aí, quem acreditou no governo. E esse padrão ouro aí continuou pelos próximos anos até 1971, quando o presidente dos Estados Unidos era o Nixon. Então o Nixon ele resolveu acabar com esse sistema do dólar atrelado ao ouro. Então, além disso, ele declarou, por exemplo, guerra às drogas, né? Então, quando o Nixon entrou, ele mudou completamente o sistema dos Estados Unidos. Desatrelou o dólar ao ouro, então agora o governo podia imprimir muitos dólares aí à vontade, e também declarou guerra às drogas. Só que aí eu pergunto para vocês, quem ganhou a guerra às drogas? O Nixon ou a cocaína? Hoje, a maioria dos dólares físicos tem traços de cocaína, né? Então, o que é mais fácil? É mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou o Bitcoin, que é uma coisa digital e não é rastreável? Por exemplo, ter dólares lá na União Soviética era lícito ou ilícito? Era ilícito. Na época de Sarney, aqui no Brasil, por exemplo, podia ter dólares no Brasil? Não podia, mas todo mundo tinha dólares, né? Então, em Cuba também é ilícito até hoje você ter dólares, só que todo mundo tem dólares lá em Cuba, né? Então, é muito mais fácil aí tu reprimir o tráfico de drogas do que tu reprimir uma transação de Bitcoin, que é muito mais difícil de rastrear e que é digital. Por isso que, respondendo a pergunta aqui lá do início do vídeo, por isso que é muito mais difícil para o governo tornar ilegal o Bitcoin. E mesmo se tornar ilegal, como aconteceu com o dólar em vários países, que é ilegal ter dólar, todo mundo tem, né? Então, os políticos sempre vão ter o Bitcoin, né? Porque se as moedas aí virarem digitais, como por exemplo aqui no Brasil que eles estão querendo implantar o Drex, a única forma de lavar dinheiro, fazer caixa 2, tráfico, vai ser, né, com o Bitcoin aí. Então, eles não vão querer que você tenha o Bitcoin. Só que eles vão ter, né? E isso vai vai dar muito mais poder a eles e vai controlar completamente a vida de vocês aí, até que o real aí entre em colapso, né? Então vamos supor agora um cenário de colapso da moeda fiduciária. Se a moeda fiduciária tiver um colapso, o governo vai ter duas alternativas. A primeira, né, tendo em vista aí que a maior parte dos Bitcoin então, estão em custódia americana no mundo, no caso custódia corporativa americana, né, que estão na posse de empresas, porque os Estados Unidos conseguiu atrair aí muitos mineradores devido principalmente aí ao banimento da China, né, que a China baniu os mineradores lá em 2021, então muitos desses mineradores se mudaram lá para os Estados Unidos, né? Então lá nos Estados Unidos tem grandes corporações aí, como por exemplo corretoras, tem a Kraken, a Coinbase, que tem sede lá nos Estados Unidos, e além disso tem também lá os maiores ETFs do mundo, que tem aí de 3 a 4% de todos os bitcoins, e eles também têm sede aí nos Estados Unidos, né? Fora outras empresas listadas na bolsa, como a MSTR aí, que está sendo muito popular nos últimos tempos aí, que é a MicroStrategy, que é lá do Saylor, né? Que tem aí mais de 100 mil bitcoins, né? Em caixa aí, em custódia da empresa dele. Então, o que vocês têm que entender? O governo ele pode repetir o que ele fez lá em 1933 com o ouro, né? Para salvar o sistema fiduciário aí de um possível colapso, né? Desapropriando aí esses bitcoins das empresas. Então, o Bitcoin ele vai ser o colateral supremo, porque ele é o único ativo que tem todas as suas transações públicas para todo mundo ver, que você pode levar para o caixão se tu quiser, né? Então, num cenário que os Estados Unidos
vai desapropriar todos os bitcoins aí em custódia corporativa, que são aí em custódia de empresas, né? Eles vão ter aí de 10 a 15% de todos os bitcoins existentes. Então o dólar aí poderia ser a última moeda fiduciária a existir, enquanto todas as outras aí seriam obliteradas, que é o fim lógico aí para todo esse sistema de impressão desenfreada aí de dinheiro. Porém aí, pelo menos aí pelos próximos anos, o governo americano não vai acabar com a cédula física, né? Como estão querendo fazer aqui no Brasil com o Drex, porque existem muito mais cédulas de dólar fora dos Estados Unidos do que lá nos Estados Unidos. Tem estimativas aí que existe mais dólar físico na Argentina do que no próprio Estados Unidos. Então vai ser muito difícil eles acabarem com o dólar físico, né? Por isso que o dólar aí tende a ser a última moeda a existir. E a segunda alternativa aí do colapso, que tem muitas pessoas aí que estão achando que isso pode acontecer, é voltar ao padrão ouro. Só que o padrão ouro, hoje em dia, ele tem um problema, que com o avanço da tecnologia está muito mais fácil de falsificar ouro, né? Então ficou muito mais fácil aí de falsificar ouro. E tem um problema aí também que aconteceu no passado, que é o governo poder imprimir mais moeda fiduciária do que tem de ouro em estoque. Então isso não resolveria o problema aí por completo, né? Pelo menos do povo aí, né? E do próprio governo. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com pessoas que tinham prata enquanto estava todo mundo mudando aí para o padrão ouro? Foram aí praticamente obliteradas, porque a prata valorizou muito pouco e estava todo mundo usando ouro, os governos aí para atrelar sua moeda. Então é o que vai acontecer com quem insistir aí em ter ouro, enquanto a reserva de valor aí dominante for o Bitcoin, que é o que está acontecendo, que todos os governos aí estão comprando Bitcoin e no futuro, muito provavelmente, isso vai acontecer. Então, por exemplo, quem comprou ouro aí em 79, né, 1979, e segurou aí até 2007, perdeu dinheiro. Então foram aí 28 anos de perda nominal no ouro. Depois teve lá o pico de 2011, que só foi recuperar ano passado, né? Mais de 12 anos aí só de perda. Então quem comprou ouro aí perdeu muito dinheiro, né? Isso se a gente for usar aí, vamos pegar leve e vamos usar o índice de preço como inflação, divulgado pelo governo aí, o ouro está perdendo até hoje. Então, não tem muita alternativa aí, né? O Bitcoin seria a melhor alternativa aí para todo mundo, por isso que você tem que comprar Bitcoin e manter em autocustódia para não correr o risco do governo alguma hora confiscar esse Bitcoin aí que está lá na corretora. Então seria isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, né? Deixa o like, tiver dúvida, né? Comenta aqui, pergunta que eu vou responder com o maior prazer aí. Valeu, até o próximo vídeo.